Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não é? Não sei o horário que vocês estão assistindo o vídeo, mas que bom que vocês estão assistindo. Fico muito contente. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre os poríferos invertebrados. O meu nome é Alexandre, eu sou professor de biologia. Ok? Vou falar um pouco sobre os poríferos para vocês. Então vamos lá falando com os poríferos. Espero que todos aí estejam bem com essa pandemia aí, não é? E aí a gente vai falando um pouco dos poríferos. Uma coisa também aí, cuidado aí, vocês devem de usar máscaras, não é? Sempre fazendo a sua parte aí, um alô, um joinha para todo mundo que está aí no vídeo aí escutando. Então, falando um pouco dos poríferos. Quem são os poríferos? Poríferos também são conhecidos como espongiários, ok? Provavelmente eles viveram há cerca de 1 bilhão de anos atrás, não é? Mas eles vivem até hoje. Eles surgiram cerca de 1 bilhão de anos atrás. São seres unicelulares e heterotróficos, não é? O que são seres unicelulares? Seres unicelulares são aqueles seres que têm uma única célula só, não é? E heterotróficos, que não são capazes de produzir o seu próprio alimento, não é? Eles dependem da alimentação de outro ser. Nós temos um exemplar aqui dos poríferos, é o Bob Esponja, que foi feito através de um colega, não é? Um colega biólogo, ele fez o desenho e colocou todos os invertebrados nos desenhos. E aqui, verdadeiramente, uma esponja do mar para vocês conhecerem. Ok? Essas esponjas até hoje são usadas, não é? Para tomar banho. Muitas pessoas preferem usar elas, não é? Do que usar esponjas de bucha vegetal ou a própria de borracha. Então vamos falar mais um pouquinho de poríferos aí. Vamos começar pelas características, não é? Principal característica dos poríferos, o nome já diz, poríferos vêm de poros. Todos esses animais, eles são portadores de poro, vários poros pelo corpo. E nesse corpo aí tem um átrio, tá? Que a gente vai ver melhor, e dentro do átrio vai ter células especiais chamado coanócitos, que também nós vamos ver nos desenhos. Uma outra coisa, tem muita gente que nunca ouviu falar em porífero. O que é um porífero, professor Alexandre? Então eu vou mostrar um porífero aí. Esse é um exemplar nosso aqui do Brasil. Porífero ocorre na água doce, na água do mar, e não ocorre muito no nosso mar, porque o nosso mar ele é de areia no fundo, então eles não têm aonde se agarrar. O porífero precisa de pedras marinhas para se agarrar. Mas nos outros lugares aí, a partir de Torres, não é? A gente vai ter pedra, e a partir de Torres e Santa Catarina a gente vai ter muitos poríferos, de coloração do amarelo ao vermelho. Eu vou mostrando para vocês. Agora eu vou mostrar algum exemplar de fora, não é? Do Pacífico. Então aqui nós temos algum exemplar do Pacífico, tá? São animais, como eu falei, vertebrados, não tem perigo nenhum. O único perigo é apertar demais a mão, porque eles têm espículas, que a gente vai ver um pouquinho, eu vou falar um pouco mais sobre as espículas. Esses animais, tem alguns animais que são coloniais. Eu vou dizer o porquê também que eles são coloniais. Aqui, ó, esses são os nossos brasileiros, tá? Alguns aí brasileiros, ó. Esses são animais que a gente pode dizer que eles são filtradores. O que é a principal coisa que um porífero faz? Ele puxa a água e ele filtra a água.
E isso nós vamos ver agora, ok? Antes de ver essa aí, nós vamos falar um pouco dos poríferos de água doce, tá? Chamado feltro d'água, que aí nós temos aqui na Serra Gaúcha, não é? Bem interessante. Eu até não conhecia, fui conhecer porque um amigo meu, biólogo também, que trabalha com porífero, veio me falar desses feltros d'água, né? Muito interessante. Eles têm grande importância paleontológica e ambiental. Sempre vão estar aderidos a uma pedra. No caso, esses aqui ficam em cima da água aí, mas eles ficam filtrando a água também. Um exemplar inteiro para vocês verem, não é? Isso aqui provavelmente foi para o laboratório já, foi batido fotografia deles. E aqui a gente vai ver agarrado diretamente em uma pedra, tá? São muito interessantes esses animais. Bom, falando agora dos poríferos. Corpo do porífero possui um ósculo, tá? Que é uma saída de água. Possui um átrio, que eu já falei no átrio. Essa aqui é a parte do átrio dos poríferos, tá? Nesta parede, o que eles vão ter? Eu aumentei aí para mostrar para vocês. Nós vamos ter poros. Esses poros, o que eles vão fazer? Eles vão penetrar água, entrada de água nos poros, tá? Vai puxar água, ela vai até o átrio e depois vai sair pelo ósculo. Ok? Então, mais uma vez, corrente de água vai entrar pelos poros, vai chegar no átrio e vai sair pelo ósculo. Então, ela sai por cima sempre. Esse é o caminho da água. Também nos poríferos, tá? A gente vai ter espículas, como eu já comentei com vocês. As espículas é semelhante a vidro quebrado. Isso que dá sustentação a todos esses animais aí, que são bem interessantes, né? Eles são bem primitivos. Junto com isso, o corpo deles, na parede do corpo deles, nós temos células especiais chamadas de coanócitos. Agora nós vamos ver ela num desenho bem legal que eu fiz para mostrar para vocês. Bom, o coanócito. O coanócito também é chamado em alguns lugares células de boteja, de garrafa de vinho, por causa da sua aparência. Então, nós vamos ter um colarinho, tá? Esse colarinho vai ter, depois do colarinho, vai ter um flagelo, que esse flagelo fica todo o tempo, ele fica se batendo. Para quê? Para ele se alimentar, que agora eu vou explicar melhor. O coanócito propriamente dito e o amebócito, que é a parte onde que dá a digestão do porífero. De que maneira ele se alimenta? Ele começa a movimentar esses flagelos e começa a sair e fazer isso aqui, ó. Quando ele se movimenta, a água vai fazer isso aqui, tá? E aí o que vai acontecer? Vai fazer isso, as partículas alimentares dele vão voltar por aqui, vão entrar. O que é fagocitose? Fagocitose eu posso chamar de um processo nutritivo. Na verdade, são células, tá, que englobam partículas alimentares. E depois essas partículas alimentares vão até o mebócito, que elas vão ser digeridas ali. Ok? Então já tem uma boa explicação aí para vocês. Seguindo os poríferos, nós vamos ver as reproduções dos poríferos. Primeiro, nós vamos ver uma reprodução chamada de assexuada. Assexuada quer dizer sem sexo, tá? De que maneira ocorre essa reprodução? Essa reprodução vai originar através de um broto. Um exemplar, de uma hora para outra, vai nascer um broto. Esse broto vai acontecer o quê? Vai crescendo até o momento que ele fica grande e vai se quebrar.
e vai se agarrar do lado do outro, como aqui ocorreu. Isso é chamado de colônia, ok? Porque são vários animais juntos formando uma grande colônia de poríferos. Este é uma maneira de reprodução. Outra maneira de reprodução é uma maneira sexuada, aonde a gente tem gameta masculino, espermatozoide, e gameta feminino no óvulo, ok? Como ocorre isso dentro d'água? Na verdade, aqui esse porífero não está pegando fogo, ele está soltando espermatozoide na água. Esses espermatozoides saem do porífero, vão até um outro porífero, dentro deles vão achar uma célula óvulo, tá? Uma célula ovo. Essa célula ovo vai ser fecundada, a partir dessa fecundação vai formar uma larva ciliada, essa larva ciliada vai se agarrar em uma rocha e a partir disso vai dar origem a uma nova esponja, ok? Então aí de porífero seria isso. A nossa próxima aula nós vamos ver invertebrados quinidários, não é? E quem é que será que são os quinidários? Alguém sabe quem é que são os quinidários? Né? Mais um do desenho do Bob Esponja aí. O que o Bob Esponja adora caçar? As águas vivas. Então os quinidários são as águas vivas. Então até a próxima aula. Fique com Deus todo mundo aí. Um grande abraço aí.